Esta lição serve para ensinar você do que é feito um personagem. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos ver dois elementos-chave que vão permitir que você possa construir personagens interessantes. Para nos ajudar com essa lição, alguns dos exemplos que eu vou usar são do segundo capítulo de Dizir, que apesar de ser uma parte de uma história maior, tem a estrutura narrativa que serve aqui para os nossos propósitos. Eu vou disponibilizar esse capítulo para você ler nos materiais complementares e vou deixar também o link para você adquirir a obra completa se tiver interessado. Um personagem, qualquer que seja, vai precisar de no mínimo dois elementos básicos para ser construído. O quanto esses elementos vão ser desenvolvidos vai depender de uma série de fatores. O gênero da história, o que você quer fazer com o personagem, o tipo de personagem, o espaço de tempo que você tem, o tempo que você tem para trabalhar com eles, entre outros. Mas todo personagem precisa ter uma personalidade que tenha a ver com como ele reage aos acontecimentos e um histórico que providencia o contexto para a gente entender a sua personalidade. A personalidade é o elemento central da identidade do personagem, ao qual tudo o mais orbita. É a partir da personalidade do personagem que se define como ele se comporta, como ele age, quais são suas manias, como ele se veste, as coisas que gosta, como ele fala, os lugares que frequenta e assim por diante. Toda personalidade de personagem na narrativa tem como ponto de partida algum ponto de referência muito básico. Peter Parker, o Homem-Aranha, é o nerd tímido. Batman é o homem sombrio e misterioso. A Arlequina é a porra louca imprevisível. Quanto mais simples for a base da personalidade do seu personagem, mais rápido o leitor vai conseguir entendê-lo e se conectar com ele. É por isso que o ideal é que a ideia básica da personalidade do seu personagem possa ser descrita em poucas palavras, como os heróis que eu comentei agora, heróis vilões no caso da Arlequina. Você pode estabelecer esse ponto de partida da personalidade do personagem a partir de uma dessas três referências. Um deles é o arquétipo mítico, que são modelos que você encontra em qualquer história através das eras e que foram transmitidos de geração para geração desde, sei lá, desde que a gente conta histórias lá na época das cavernas. Entre esses arquétipos estão o Messias, que encontramos em personagens atuais como Neo do filme Matrix e Superman, só para citar alguns. Outro exemplo é o trapaceiro, que encontramos em personagens como Loki, Coringa ou a Arlequina, que eu já citei. Note que não faz diferença se é um herói ou um vilão. O arquétipo mítico não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, ser protagonista ou ser antagonista, e sim com como características específicas definem como ele vai ser visto pelos outros e principalmente pelo leitor. Você pode também usar um estereótipo social para dar início ao seu personagem. O estereótipo social se diferencia do arquétipo mítico porque, no primeiro caso, nós temos conceitos que vão ser reconhecidos em praticamente qualquer cultura. A ideia do Messias é fácil de ser entendida mesmo por culturas que não fazem ideia de quem seja Jesus Cristo ou Superman. Já estereótipo social varia de cultura para cultura, mas hoje em dia, pelo menos no Ocidente, alguns estereótipos são bem disseminados em diversos países, né? Como o nerd, o atleta, a patricinha, o popular, o tímido, e por aí vai. É claro que você tem que tomar muito cuidado no uso de estereótipos sociais para não cair em representações problemáticas e preconceituosas. Se o seu personagem usar um estereótipo sociocultural como base, sempre tente se certificar de que ele não é ofensivo. Mas, se você quiser, pode também ter uma referência específica para te ajudar a construir a personalidade do personagem. Você pode basear seu personagem num amigo, na sua mãe, no seu professor, ou mesmo em pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que são figuras públicas, como atores, cantores, etc. Tem uma série chamada Os Goldbergs, que eu não lembro exatamente aonde que passa aqui no Brasil, mas que é uma sitcom, né, uma comédia de situação sobre uma família vivendo nos anos 80. E todos os personagens são inspirados na própria família do criador da série, inclusive com diversos eventos reais que aconteceram com eles sendo reinterpretados em episódios da série. Mas isso não significa que os personagens sejam literalmente as pessoas reais. Pegando a própria série Os Goldbergs como exemplo, o autor fez várias mudanças. Por exemplo, ele tinha dois irmãos, né? O irmão mais velho era um homem e ele fez a alteração para uma mulher. Então, a irmã, no caso da série, ele tem uma irmã mais velha e não um irmão mais velho. Isso já faz uma série de mudanças. Ele também fez mudanças com relação a coisas que a personagem gosta. Então, a personagem que é a irmã mais velha dele gosta de cantar e
busca uma carreira musical em certo momento da série, que é uma coisa que está mais ligada com a atriz que está interpretando a personagem do que com o personagem real, o irmão do autor, que nunca teve esse tipo de interesse. E é claro, eu preciso reforçar aqui uma coisa muito importante, né? Essas dicas elas são para você ter como ponto de partida, não como linha de chegada. O que eu quero dizer é que o seu personagem pode ter como base ser um Messias, mas se ele for só isso que o define, ele vai ser um personagem sem graça. Ou como dizem na linguagem de cinema, um personagem unidimensional ou bidimensional. Se ele for apenas um nerd tímido, bom, nós vamos, né, a gente vê nerd tímido por aí o tempo inteiro. Então, encontrar a base da personalidade do seu personagem é só o primeiro passo, mas você vai ter que incluir mais elementos para que o personagem se torne mais interessante e se diferencie de tantos outros personagens que possuem esse mesmo estereótipo. E é aí que entram os outros itens que eu citei, em particular o histórico. O histórico do personagem é a sua biografia, as coisas que acontecem com ele, as experiências que ele teve, o que aprendeu, pelo que passou, etc. Um personagem adulto com certeza vai ter passado por muita coisa. Existem autores que alegam que criam todo o histórico do personagem desde o nascimento até o ponto que começa a história. Cada um tem seu próprio processo, tá? No meu caso, eu honestamente considero um desperdício de tempo por um motivo muito simples. Toda história que você vai contar é um recorte. Você pode contar um dia na vida de um personagem, um ano. Mesmo que você decida contar a vida inteira de um personagem desde o nascimento, você não vai contar minuto a minuto. Até porque a sua história levaria, bem, levaria a vida inteira para contar. Então não importa o quanto da vida do personagem a sua história vai abranger, é sempre um recorte. E esse recorte é um evento específico na vida desse personagem, normalmente um evento importante, um evento chave que vai transformá-lo, né? Fazendo associação lá com o arco de personagem que eu comentei na lição anterior. Por ser um evento-chave, ele vai se conectar com outros eventos-chave anteriores do personagem. E aí sim é fundamental que a gente conheça esses eventos-chave que se conectam a esse evento importante, que é importante na história, né? Vamos pegar o Superman, que é um exemplo bem abrangente de se trabalhar. A história do Superman adulto que acompanhamos, seja nos quadrinhos, seja em filmes ou séries, está ligada a certos eventos-chave na vida dele. Ter chegado à Terra criança em um foguete, tendo sido encontrado por seus pais adotivos humanos, tendo crescido numa cidade pequena e rural, tendo se mudado para Metrópolis, tendo se tornado Superman, tendo conhecido Lois Lane. Esses não são os únicos eventos que aconteceram na vida dele, mas são, digamos, os eventos-chave que nos permitem entender quem é o personagem. Mas perceba que a gente não precisa saber de todos os detalhes da vida do Superman para que ele seja um personagem completo. É necessário saber se ele teve uma babá, quando ele perdeu a virgindade, como foram seus anos de faculdade. Essas e muitas outras coisas não fazem a menor diferença. Nós podemos pensar a respeito e autores podem, claro, criar histórias que vão envolver esses elementos, mas eles não são necessários. E se eles não são necessários, ficar pensando nisso na hora de desenvolver o personagem só vai fazer você perder tempo. Então vale mais a pena se focar em construir o histórico do personagem do ponto de vista de pensar em eventos-chave que são importantes para a versão do personagem que a gente vai ver na sua história e que são relevantes para a transformação desse personagem durante essa história. Pode ser que você faça outras histórias com esse personagem. E aí, quando você fizer outras histórias com esse personagem, se você precisar de mais elementos para explicar do que é feito esse personagem, aí você pode criar. Mas, se não é necessário na primeira vez, não tem por que perder esse tempo. Claro, isso não significa que você não pode fazer, você pode fazer, né? Mas e todo esse curso aqui eu estou ensinando do ponto de vista que você vai querer se tornar um roteirista de quadrinhos profissional. E nesse caso, você vai lidar com tempo, com prazos. Não vai dar para ficar pensando durante 10 anos numa história de 20 páginas. Então, ah, tem que levar isso em consideração. Se você tiver todo o tempo do mundo, ok. E quiser fazer todo o histórico do personagem do nascimento até o ponto que a história começa, pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas meu palpite é que você não tem todo o tempo do mundo, então é preciso trabalhar, né, com o que é mais relevante, né, de investir o seu tempo na hora de construir a história.
Então, baseado no que eu expliquei, podemos dividir o histórico de um personagem em dois tipos: explícito e implícito. O histórico explícito é aquele que você vê claramente na história, que é mostrado em flashbacks ou que é contado por alguém ou pelo próprio personagem. Pegando, por exemplo, o Superman de novo, né? Temos todos aqueles elementos-chave que eu comentei são histórico explícito, porque já foram mostrados e contados mais de uma vez, e normalmente quando se faz uma história do Superman, esses elementos-chave são recontados de alguma maneira, mesmo que não sejam mostrados, alguém comenta, ou o próprio Superman narra alguma coisa a respeito. Esse exemplo aí na tela é um trecho do segundo capítulo de Dizzy, onde nós somos apresentados a dois personagens que são casados. Essa sequência deixa clara a dinâmica do casal e o histórico deles e mostra que a esposa vive num relacionamento bastante tóxico. Se você quiser, pode dar um pause nesse vídeo para dar uma lida, né, no texto e entender o que eu estou falando. Claro que esse segundo capítulo eu vou disponibilizar os materiais complementares, então depois você pode ler a história completa de qualquer maneira. Já o histórico implícito não é que ele não é mostrado, mas ele é deduzido pelo leitor a partir do que ele presencia. Você não precisa nem ter criado aquele histórico que o leitor deduziu, porque isso não tem nada a ver com você, e sim com a compreensão que o leitor cria ao ler a história. Continuando no exemplo do Superman, podemos deduzir que ele era uma criança solitária, já que tinha que esconder seus superpoderes. Mas podemos deduzir também que ele nunca ficou doente como um ser humano comum, pelo menos não até ele ter contato pela primeira vez com a Kryptonita. Podemos deduzir que ele fez alguma faculdade. E se a gente pegar a região dos Estados Unidos onde ele cresceu, a gente pode até mesmo deduzir uma provável afiliação política e religião do Superman, se a gente quiser, mesmo que isso não tenha sido necessariamente mencionado em histórias. Tudo isso baseado no contexto explícito. O mesmo vale para esse exemplo de Dizzy. Quando vemos essa sequência, onde a personagem come sozinha e depois guarda comida, que claramente foi feita para mais de uma pessoa, a gente consegue deduzir, associando também, né, ao contexto do que a gente viu até ali, que essa é uma situação comum, pelo jeito que ela não parece abalada, né, por estar comendo sozinha. Então, o leitor deduz uma parte de como é a vida da personagem apenas usando as informações dadas por essa cena, que, diga-se de passagem, nem mesmo diálogo tem. E é por isso que eu não acho necessário criar toda a vida de um personagem. Se você quiser fazer isso, tudo bem, até é seu, mas se você resolver fazer só porque acha que isso vai tornar seu personagem melhor, eu vou te ser bem sincero, não torna. Não necessariamente, pelo menos. Não é o acúmulo de eventos da vida que torna o personagem bem construído, e sim como você consegue traduzir elementos-chave do histórico em comportamentos e ações, ou seja, em personalidade. E nós vamos conversar sobre isso na última lição dessa aula. Bom, você já tem basicamente uma história completa com a nossa história do leite, se você fez os exercícios das aulas anteriores. Então, como exercício, que tal melhorar esse personagem? Tente construir um histórico do personagem principal apenas a partir do que é insinuado na história. Na próxima lição, vamos conversar um pouco sobre os tipos de personagem que uma história pode ter. Te vejo lá.